Super Mais de volta, falando sobre a vaidade de todas as mamães. Olha, é inevitável. As mudanças físicas no corpo da mulher mais evidentes no abdômen após ter filhos são realmente inevitáveis. E recuperar a boa forma física depois de dar à luz é importante para a autoestima da mulher. E para falar sobre o tratamento no abdômen pós-gestação, eu recebo, lógico, aqui o nosso cirurgião plástico, Thiago Budanese, em mais um quadro Saúde da Mulher. Seja bem-vindo, plástico e saúde, né? É tudo misturado. Doutor, pós-parto, né? O que acontece? As mulheres realmente, lógico, aquela sensação de ter um filho e tal, é tudo maravilhoso. Porém, a autoestima de toda mulher acaba caindo um pouquinho porque as mudanças no corpo são inevitáveis. Acontece com todas as mulheres. Tem como fazer uma cirurgia logo depois do parto para que ela recupere aquela forma física que ela tinha antes de ter filho? Então, Suzana, antes de responder essa pergunta, vamos procurar entender o que acontece na ótimo, gestação. Perfeito. Para poder explicar alguns tratamentos. Isso. Então, o que acontece? A partir, provavelmente, em torno da 20ª semana, há uma dilatação maior do abdômen. E no abdômen existe, nós até temos uma imagem que mostra melhor essa anatomia. Vamos colocar as fotos? Isso. Exatamente. Existe músculo que chama o reto abdominal, que é esse músculo reto, e ele se une ao músculo do outro lado através de uma fibra, uma linha fibrosa, que se chama linha alba. E é uma ligação. O que acontece? A partir da 20ª semana, então, começa a forçar mais esse abdômen, o neném vai crescendo, e isso pode acontecer de se romper. Então, ele pode se afastar e pode chegar a um ponto de se afastar muito, que nós chamamos de diástase. Tá, e isso acontece comumente ou isso é difícil acontecer? Alguns trabalhos científicos nos mostram que acontece em torno de 30% a 40% dos casos. Bastante. Né? Mas claro que isso depende do quê? Depende da quantidade de líquido amniótico dentro do neném, de uma gestação gemelar, que seriam gêmeos. Gêmeos normalmente acontece, né, doutor? Pode acontecer com maior frequência. Ou num bebê muito grande, ou mesmo, Susan, numa paciente que teve filhos e a sua musculatura é muito flácida. Por isso, eu vou dizer depois, da prevenção ser fundamental para esse tipo de tratamento. Ótimo, sabe? Já chegamos Porque, lá. às vezes, quando a pessoa tem a flacidez muito importante no abdômen, você forçando a diástase é mais frequente. Tá, diástase, então, vamos deixar claro, é quando realmente o abdômen acaba Ele se separa. Essa separação por causa da gestação. Vamos já falar, então, aproveitar, já que a gente citou de prevenção, o que seria a prevenção certa no antes? A pessoa, digamos, a mulher está pensando em engravidar. Quanto tempo antes ela tem que se preparar e como deveria ser essa preparação? Perfeito. Como deve ser a preparação? Exercício físico é fundamental. Aí a gente fala em abdominal? Por quê? Não só abdominal, pilates, né? Claro que existe o abdominal que vai fortalecer mais o reto, mas sempre, de preferência, pegar uma pessoa treinada nessa área, uma personal, alguém que vá trabalhar mais a musculatura abdominal. Mas não é só a musculatura abdominal, também a musculatura das costas também vai precisar estar resistente para aguentar essa gestação. Também a parte do peso, a parte nutricional. Então, não é só exercício físico também. Por quê? Porque se a paciente aumentar muito de peso, ela também vai aumentar a parte dentro do abdômen, ou seja, também vai forçar mais essa musculatura, né? Também tem o fator hormonal, também tem o fator genético. Então, é multifatorial, Susan, infelizmente. Né? Mas, digamos, prevenção básica seria realmente fazer exercício físico bastante tempo antes e uma alimentação adequada que vai evitar essa diástase, né? Tem alguns trabalhos científicos que nos mostram, que é bem interessante, que essa diferença da mulher que preparou, que fez exercício físico e da sedentária. Né? Então, o índice é maior de diástase, por mais que pareça ser uma coisa óbvia, mas isso é comprovado cientificamente. Olha só. Então, é bem interessante essa questão. E o fato também de engordar demais na gravidez acaba acontecendo a diástase de uma forma mais fácil? Pode sim, pode ocorrer a diástase mais frequente, pelo fato de crescer também uma gordura interna que a mulher tem, que chama epíplo, né? Uma gordura que fica em volta do intestino, do útero, dessa região, que faz com que isso também aumente, né, com o aumento de peso, e também aumente a força
consequentemente, afaste um pouco mais essa musculatura. Ok, doutora, vamos lá. Aí, perfeito, a gente falou de prevenção, o que pode vir a acontecer. A mulher teve o filho, seja por parto normal, seja por cesárea. Aí, já escutei falar sobre uma cirurgia de amarrar o abdômen. Isso é verdade? É fato? O que vai acontecer com ele depois disso? Quanto tempo se fazer depois? Então, o que acontece? Quando a mulher tem a gestação, tem o neném, né, depois da gestação, muitas vezes ela chega no consultório, doutor, me perguntam se eu tô grávida, né? Eu ainda tô grávida, mas eu já tive neném, por que minha barriga ficou assim? Então, isso é importante sempre diagnosticar. Isso pode ser diagnosticado logo no pós-operatório, mesmo depois de um tempo da cesárea ou parto, porque no início a mulher está um pouco inchada, edemaciada, tem efeitos hormonais, então realmente pode se diagnosticar mais tarde. Tem como saber se teve a diástase ou não? Tem como saber já durante até a gestação, se a paciente fizer um movimento de forçar a cabeça, ou seja, tracionar ou tensionar o músculo abdominal, você sente entre eles um afastamento, né? Um pouco é normal, mas um afastamento acima de 2 centímetros, 3 centímetros, que pode chegar até muito mais do que isso, já nos diagnostica que pode ter uma diástase. O que pode ser feito? Pode ser feito um ultrassom, até para se diagnosticar isso melhor, mas muitas vezes o exame físico já nos diz. Mas é importante saber que isso não significa que vai sair para fora, né? Não significa que o neném vai sair ou que... Não, significa que a musculatura abriu. Isso pode estar associada a hérnias, então pode ter uma hérnia no umbigo, pode ser que ocorra somente em cima do umbigo ou embaixo do umbigo. E como tratar isso, Suzana? Qual que é o melhor tratamento hoje? O mais eficaz? Então, nós temos mais uma imagem que nos mostra o que fazer nesses casos, né? Você vê como aconteceu essa abertura da musculatura ali, mostra a tal da diástase que a gente vem citando até agora. Exatamente, durante a gestação, e na próxima imagem nós vamos ver o tratamento. Então, o que seria fazer nesses casos? Realmente é fazer a costura dessa musculatura, ou seja, amarrar essa musculatura. Olha só. Tá? Só que assim, Susan, é importante avaliar com o médico, porque muitas vezes essa musculatura é mais frágil, que muitas vezes pode estar associado a hérnias e a necessidade de uso de telas também, né? É raro, mas em alguns casos precisa. Essa cirurgia, na maioria das vezes, Susan, ela é feita depois de a mulher ter tido neném, depois de ter baixado essa carga hormonal e de ter perdido peso. Por quê? Não é logo depois. Espera um tempinho. Alguns casos pode ser feito na cesárea, né? Nós não utilizamos essa técnica, né? Nós preferimos fazer com que o paciente perca de peso, avalie o quanto sobrou de flacidez, de pele, para que isso muitas vezes possa estar associado a um tratamento cirúrgico através de uma abdominoplastia, através de uma mini abdominoplastia, ou através de um fuso de pele, ou mesmo através de algum exercício que não seja necessário a cirurgia. Por exemplo, em alguns casos, você pode associar o exercício físico, você pode associar, alguns fisioterapeutas até recomendam o uso de corrente russa, né, eletroestimulação, com uma certa melhora. Porém, o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico. Tá, mas aí assim, essa cirurgia de amarração do abdômen é a mesma que a abdominoplastia ou difere? A cirurgia de amarração do abdômen é simplesmente não, mas seria costurar a musculatura. Tira aquela diástase que foi feita. Exatamente. E isso pode estar associado a outros tipos de cirurgia. Essa e mais uma para eliminar a pele, tá? Entendi. Na grande maioria das vezes, o abdominoplastia já se inclui essa amarração, porque você consegue definir muito melhor o abdômen. Você consegue empurrar essa musculatura para dentro, essa gordurinha, e faz com que a paciente fique mais reta, mais acinturada. Tá, mas aí assim, doutor, por exemplo, se ela teve um filho e almeja ter o segundo, por exemplo, ela pode fazer nesse meio termo ou não? Tem que ter todas as gestações primeiro? Não, veja bem, isso é um grande tabu, né? Então eu te pergunto assim, quando a paciente tem um filho, não está próximo o músculo? E teve o filho, normal. Afastou? Se a paciente sofrer uma abdominoplastia e eventualmente tiver um filho, pode afastar novamente.
tá? Então, não significa que não possa ter filhos, mas nós recomendamos que, se a paciente for ter filhos logo, que espere. Por quê? Porque pode acontecer, como eu falei, em torno de 30% a 40% dos casos, de romper essa musculatura. Então, espera ter o filho primeiro, depois tu trata essa parte. Né? Para fazer esse caso da cirurgia na cesárea mesmo, que até a apresentadora Angélica, né, fez isso, isso, na verdade, a mulher teria que ter engordado bem pouquinho na gestação. Exatamente. Isso é importante. Em alguns casos, pode ser associado essa amarração da musculatura. Porém, nós não conseguimos avaliar exatamente o quanto vai sobrar de pele depois, o quanto vai sobrar de flacidez. Se foi uma gestação tranquila, a paciente está preparada, tem pouco aumento de peso, você avalia até a pele mais firme, muitas vezes até pode se associar essa amarração junto com a cesariana. Mas é importante avaliar que isso não é uma coisa 100%, porque depois a paciente pode perder peso e necessitar de uma remoção de pele, que muitas vezes pode ser feita por uma pequeno fuso de pele ou por uma pequena abdominoplastia, uma mini abdominoplastia. E a recuperação acaba sendo praticamente a mesma do que as outras cirurgias que a gente citou, né? Sobre a abdominoplastia, lipoaspiração. Exatamente. A recuperação é não forçar o abdômen, né? É mais ou menos o tempo de uma cesárea, né? Não forçar o abdômen, não carregar peso, não fazer abdominal. Muitas vezes, se associar a abdominoplastia, tem que andar um pouquinho arcada. Mas isso é uma coisa que depende de cada paciente, depende de cada situação também, sabe? Mas é importante entender o quê? Que a gestação, ela altera o corpo da mulher, tá? Mas essa alteração, Susan, muitas vezes é só fisiológica. Isso pode voltar ao normal também. Sim, sim. Tá? Por isso aquele lance também de esperar um tempinho. Exatamente. Então, por isso, não se apavorar se estiver gestante, esperar, né, que pode ser que seu corpo regrida, reduza o inchaço, a musculatura retorne. Porque a cesárea é normal inchar um pouquinho mais, o parto normal bem menos, né? Exatamente. Então, é importante ter um pouquinho de paciência e saber que, sim, existe formas de você retomar o contorno corporal feminino, dar a silhueta, tratar essa musculatura e deixar o abdômen bem legal. Doutor Thiago, muito obrigada. Bem bacana e super pertinente esse assunto. Obrigada, tá? Obrigada, como sempre, pela participação aqui no nosso programa.